Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão, depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, como chegastes aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estás me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aplaudamos a palavra de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Podem assentar-se, queridos irmãos e irmãs. Nós estamos vivendo esta terceira semana da Páscoa, do tempo da Páscoa, tempo da ressurreição, tempo da vida nova. E dentro deste tempo, hoje, a igreja nos chama para refletirmos sobre a entrega, o martírio de Santo Estevão, que foi apedrejado. E quem é que estava ali e que também consentiu para o seu apedrejamento? Quem era que estava lá? Quem? Saulo, muito bem. Saulo, que depois se transformou em Paulo, foi ele quem, um daqueles que também autorizou para que Santo Estevão fosse apedrejado. E as palavras que Santo Estevão usa na hora do seu apedrejamento foi justamente, não somente as palavras, mas também a mesma postura que Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele teve na entrega total da sua vida. O processo contra Estevão desencadeou uma grave perseguição contra a igreja. Na leitura da missa de hoje, narram-se a sua atividade apostólica e o seu martírio. Estevão, cheio da graça e fortaleza, fazia grandes milagres e prodígios entre o povo. Meu irmão, minha irmã, nós não podemos ter dúvidas de que quando nós nos colocamos no segmento de nosso Senhor, em muitas coisas, podemos dizer até que na maioria das coisas neste mundo, nesta vida, nós não seremos compreendidos e seremos até perseguidos. Quem aqui na igreja, e com certeza aqueles que nos acompanham em casa, se pudessem falar agora, diriam que já sofreram algum tipo de perseguição, ou no mínimo de indiferença por ser cristão? Pode levantar o braço, quem já passou por isso?
Porque esta, meu irmão e minha irmã, é uma das marcas, até mesmo para sabermos se estamos de fato no caminho certo do seguimento de nosso Senhor. Meu irmão, minha irmã, não foi somente Santo Estevão e tantos outros santos que entregaram a sua vida e foram perseguidos por causa do Evangelho. Esta marca da perseguição e também da indiferença, da não compreensão, é de cada um de nós. Olha para quem está do seu lado e diga: meu irmão, saiba que esta é sua marca. Você também não será compreendido por todos, querido por todos. Você vai ser perseguido por ser cristão. Sabe por quê? Pergunta para ele, sabe por quê? E tente te dar uma resposta aí. Qual é a tua resposta? Por que você vai ser perseguido? Por quê? Pode falar para o irmão aí, para a irmã. Por causa de quê, hein? Por causa que aquele que é o nosso fundador, aquele que é o nosso Deus, que se encarnou, deu a vida por nós, ele também foi perseguido, não compreendido, até mesmo levado para a cruz e morto, crucificado. Se ele, nosso mestre e Senhor, viveu isso, quem é você, hein? Bonitinho e bonitinha que não vai também sofrer e passar por isso. Você se acha, né? Ah, a gente se acha. Muitas das vezes a gente se acha muito daquilo que não é. Então esta é uma marca. Saibamos que seremos perseguidos. Diante da perseguição, Estevão confessou com valentia a sua fé em Jesus ressuscitado, e é para nós exemplo, ainda que o Senhor não nos peça o martírio de sangue, de uma vida cristã coerente, uma vida cheia de firmeza, que não se deteve ante os falsos escândalos, nem ante o que poderiam dizer dele. Imagina, meu irmão, minha irmã, você num país onde não pudesse falar o nome de Jesus, você continuaria sendo cristão? Ixi Maria, sim ou não? Fala igual o Padre Bruno, quero ver na vida. Que as palavras, elas, muitas das vezes, levadas pelo vento, mas é na hora da provação que nós de fato sabemos se permanecemos com Ele ou não. Quando está tudo muito fácil, quando está tudo dando certo, é fácil demais, não é verdade? O difícil é quando nós estamos passando pela provação, pela dor, pela ausência. Meus irmãos, minhas irmãs, tiveram muitos santos que morreram numa aridez da fé. Você sabe o que é isso? Trago um exemplo. Santa Teresa de Calcutá, nos seus escritos, é dito que ela morreu sem experimentar mais nada de consolação de Deus. Mas ela dizia: eu creio, mesmo sem sentir. Hoje o mundo está um negócio assim: se eu sinto, eu quero. Eu vou naquela missa lá na segunda-feira da Canção, porque eu sinto, eu experimento. E quando você deixar de sentir, você não vai vir mais à missa, não? Porque muitas das vezes nós agimos na nossa vida assim: se eu sinto, se eu gosto, eu quero, eu vou, mas se não for do meu agrado, eu não quero mais. E nós fazemos isso com Deus. Você não tem vergonha, não? Eu tenho. Fazemos isso com Deus. Teremos então
de imitar o Senhor e aqueles que lhe foram fiéis, e está dispostos a dar a própria vida por Ele, se for necessário, vivendo serenamente o ideal cristão até as últimas consequências. Seria sem dúvida mais cômodo adaptarmos-nos a essas situações e estilos de vida paganizados, mas nesse caso já não poderíamos dizer que queremos ser discípulos fiéis de Cristo. Quem se adapta às coisas do mundo, negando a Cristo, negando a Deus, deixa de ser cristão. Você sabia disso? Eu estou no meu trabalho, lá todo mundo fica falando mal da igreja católica. Eu sou católico, eu vou na missa toda segunda-feira na Canção Nova, mas quando eu escuto eles falando mal da igreja católica, ou eu começo a rir com eles, ou então eu fico calado e não falo nada. Covarde, medroso, está negando a sua fé, está deixando de ser um mártir não de sangue, mas um mártir de ousadia, de coragem, de intrepidez. Se nós negamos o Senhor assim, se um dia, Deus o livre, formos proibidos de anunciar o Evangelho, nós também negaremos. Você não pode ter medo de ser de Deus, você não pode ter medo de dizer que o ama, você não pode ter medo de dizer que é católico, que você tem uma igreja, que você tem uma fé. Hoje está tudo assim, né? Você chega lá, pode dizer, eu sou disso, eu sou daquilo, eu sou daquela igreja, mas não pode falar que é católico, porque se falar que é católico é preconceito. E aí o bando de católico, mesmo sendo maioria, fica um bando de medroso, que não sabe falar da sua fé, que não sabe anunciar o seu Deus. E eu não estou só falando de palavras, eu estou falando de vida. A gente precisa mostrar com a nossa vida. E Santo Estevão, na hora da perseguição, ele mostrou com a vida dele, dando a vida, morrendo. Teve muitos santos na nossa igreja, até hoje continua acontecendo assim, que não podem dizer uma palavra, mas eles são mortos, e a morte deles é um grande testemunho para a igreja, para o mundo. Fala para o seu irmão que está do teu lado, não tenha vergonha de ser de Deus, não. Não tenha vergonha de ser católico. Não tenha vergonha de rezar. Seja corajoso e não covarde. Seu covarde. Quem ocultasse, olha, escuta isso. Quem ocultasse a sua personalidade cristã no meio de um ambiente de costumes pagãos, curvar-se-ia aos respeitos humanos e seria merecedor daquelas palavras de Jesus: aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Isso é muito sério, gente. Quem tem vergonha de Deus, Deus não poderá também defendê-lo na hora do juízo. Você teve vergonha de mim? Que te amo, que te dei a vida, que te salvei, que dei tudo para você. Você tem vergonha de mim? Então eu não posso testemunhar a teu favor. Você morreu por mim, você deu a vida por mim, você anunciou a minha palavra, você permaneceu firme na fé. Então eu testemunho também a seu respeito diante do meu Pai. Não tenhamos vergonha de ser de Deus. Sabem, meus irmãos e irmãs, qual é a primeira tentação que o demônio apresenta a uma pessoa que começou a servir melhor a Deus? Pergunta o santo cura de Ars. É o respeito humano. Como é o nosso comportamento com os amigos, no trabalho, numa reunião social? Você é católico só de dentro da igreja?
Está na igreja, reza, levanta a mão, louva, pega o texto, mostra para todo mundo. Está lá no meio da Avenida Paulista, você tem vergonha de dizer que você é cristão. Está lá com seus amigos, porque tem várias religiões, tem vergonha de dizer que é católico. Por quê? É um pecado ser católico? É um pecado dizer que tem fé? Nós temos que ter coragem. Nada de respeito humano. Fala para a pessoa que está do seu lado. Nada de respeito humano. Eu preciso assumir a minha fé. Gente, um dia desses, aliás, nas minhas últimas férias, quando eu estava indo para Belém, minha cidade, a capital lá do meu estado, cansado, final do ano, né, dezembro, sentei do lado no meu lado lá na poltrona do avião, um jovem, com uma camisa do rock doido, né? Aí eu olhei para ele e disse assim: ai Jesus, missão agora, estou tão cansado, queria sentar nessa poltrona e dormir, meu Deus. Aí eu olhei para o lado, ele estava acordado. Aí eu digo: ai Jesus, aí eu fechei o olho e disse: eu vou dormir, tá Senhor? Aí Deus me incomodando: fala com ele, fala com ele. Eu digo: ai meu Deus, eu queria dormir. Aí tá bom, qual que é o seu nome? Aí o jovem falou o nome dele. Aí ele disse assim: nossa, quando eu vi o senhor sentando do meu lado, eu digo: ixi, um padre sentando do lado de um roqueiro. Aí eu disse assim: mas por quê? O que o padre ia fazer com o roqueiro? Aí ele disse assim, aí ele olhou para mim e estava com tal. Aí ele olhou e disse assim: olha, eu tinha um desse. Eu digo: olha, tinha um desse. Você tinha? Quem foi que te deu? A minha mãe me deu. Quando ela me levou a Roma, e lá ela comprou e me deu. E eu usei até ele se acabar. Aí Deus colocou no meu coração: dá o teu tal para ele. Eu digo: eu vou dar o meu tal. O meu tal abençoado pelo Padre Jonas. Aí eu disse: tá bom Jesus, eu vou dar, mas eu só vou dar no final, quando estiver chegando lá em Belém. Aí fui conversando com ele, ele dizendo: padre, a minha mãe é da igreja, meu pai é da igreja católica, só que eu não vou para a igreja porque não dá certo, né? Um roqueiro na igreja não dá certo. Eu disse: mas não dá certo por quê? Não, é porque eu faço música, não sei o quê. Eu disse assim: me mostra uma letra da tua música. Aí ele: o senhor vai querer mesmo? Eu disse assim: quero, pega aí, pega no celular. Aí pegou o celular dele, procurou a música que ele mais gosta, que ele fez, e me deu. Eu comecei a ler, falando do céu, falando das criaturas, da beleza. Eu disse: o que tem de contrário aqui com Deus na letra dessa música? Não tem nada. Deus te deu esse dom, e você precisa aprender a fazer deste dom um meio para estar na presença dEle, para louvar Ele. Aí aquele rapaz ficou me olhando assim, como se tivesse descoberto a roda, porque era uma ignorância, de não compreender que ele tinha um dom, que podia também ser colocado a serviço de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, se eu tivesse me negado a falar com aquele jovem, ele talvez nunca teria descoberto que aquele dom que ele possui, foi Deus que deu para ele. É por isso que a gente não pode se calar nesse mundo. É por isso que você precisa comunicar Deus, na oportunidade que você tiver, fala das coisas de Deus. E aquele jovem ficou encantado, um padre conversando com um roqueiro. E o roqueiro pensou que ele não tivesse nada de Deus. E aí aquele jovem foi abrindo, falou da vida dele, do namoro, falou de tanta coisa. Já sabe, encontrou um padre, já sabe o que é que vai dar, né? Aí foi maravilhoso. E no final, agora é hora de dar o tal. Aí peguei meu tal e disse assim: olha, esse tal
simboliza a cruz de Cristo. Lá no Antigo Testamento, a marca nas casas para livrar do mal. E esse aqui tem um significado mais ainda especial para mim, muito mais especial, porque foi meu pai fundador que faleceu há pouco tempo, que abençoou e eu usava. Sabe o que eu vou fazer com ele? Eu falei para o jovem: o que, padre? Vou dar para você, é seu. Eu posso nunca mais me encontrar com esse jovem aqui na terra, mas eu tenho certeza que se ele assumir esse sinal, um dia eu posso me encontrar com ele lá no céu, e eu tenho fé em Deus. Lá no céu. Fica em pé, meu irmão, minha irmã. Vai pedindo agora a Deus a coragem para anunciá-lo e para viver na sua presença. Eu peço ao Espírito Santo que Ele possa retirar da tua vida todo medo. Você que até hoje foi escravizado pelo medo, até mesmo daquilo que são as coisas de Deus na tua vida. Você que tem vergonha de Deus. Você que tantas vezes negou a palavra. Você que tantas vezes fugiu das ocasiões que Deus tinha para fazer uma obra na tua vida e na vida de tantas pessoas. Vai reconhecendo agora e dizendo: eu quero um Espírito Santo de ousadia. Fala. Eu quero o Espírito Santo de ousadia. Eu quero o Espírito Santo de intrepidez. Eu quero o Espírito Santo de intrepidez. Eu quero, Espírito Santo, a tua coragem. Eu quero, Espírito Santo, a tua coragem de viver e anunciar a tua palavra. A tua palavra. Eu renuncio agora. Eu renuncio agora todo respeito humano, todo respeito toda humano, vergonha, toda vergonha, tudo aquilo que me impede de viver na presença de Deus e de anunciá-lo. Senhor Jesus, abre os meus lábios para anunciar a tua palavra. Vem Espírito Santo e me dá a coragem dos mártires, dos santos que assumiram a sua fé. Eu hoje declaro sobre a minha vida um tempo de ressurreição, um tempo de vida nova. O que estava morto na minha fé, na minha espiritualidade, agora vai ser ressuscitado pela graça de Deus. Ressuscita-me, Espírito Santo. Ressuscita-me, Espírito Santo. Levanta teus braços e vai pedindo: ressuscita-me, Espírito Santo. Ressuscita-me, Espírito Santo. Ele está te dando coragem, Ele está te dando paresia, Ele está te dando intrepidez, Ele está te arrancando da mornidão, Ele está te retirando da frieza, da tibieza, Ele está te retirando daquilo que você estava morto. Você sente agora a tua alma ser incendiada pelo Espírito Santo, para que assim você seja de Deus, para que você viva o Evangelho, para que você não tenha medo de permanecer com Ele. Ora no Espírito Santo, seja ressuscitado. Deus está te dando uma mente nova, pensamentos confusos, pensamentos contrários à fé, à igreja. O Senhor agora está te libertando. Você que estava doente até fisicamente, o Espírito Santo agora te cura, porque essa doença era uma doença espiritual que estava te tomando para te impedir de caminhar com Deus. Todo espírito de enfermidades falsas sejam agora retirados da tua vida. Seja livre.
Diga comigo: eu assumo a minha fé. Eu assumo a minha fé. Eu assumo a minha igreja. Eu assumo a minha igreja. Eu assumo o meu Eu Deus. assumo o meu Deus. E pela sua graça, Pela sua graça, eu sou ressuscitado. eu sou ressuscitado. Eu tenho vida nova. Eu tenho vida nova. Amém. 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 E aplaudo o nosso Deus que realiza esta obra maravilhosa. Obrigado, meu Deus.